Olá, eu sou o professor Rodrigo e estarei dando aula para vocês aí da disciplina de História, na modalidade de ensino de jovens e adultos. A nossa primeira aula será a Introdução ao Estudo de História. E já vai separando o material necessário para a nossa aula. Pode ser um caderno, lápis, caneta. E vá anotando o que você achar importante ou alguma dúvida que vai surgir. Não se acanhe. Caso surja alguma dúvida, sempre pergunte aí ao tutor ou alguém responsável pelas nossas aulas. Então, prontos? Vamos lá? A gente tem, na primeira aula, esses dois objetivos que vocês terão que alcançar para conseguir ter uma aula proveitosa, tá bom? O primeiro objetivo é compreender os princípios da historiografia. E o segundo objetivo será perceber o trabalho do historiador, a pessoa que faz história. Eu comecei aqui a aula com uma pergunta. Afinal, o que é história? E por que estudamos história? Essas são algumas perguntas que sempre nos deparamos e nem sempre respondê-las é fácil. Então, vamos iniciar os nossos estudos respondendo a nossa primeira pergunta, nossa primeira questão. O que é a história? De acordo com, basicamente aqui, como está escrito, a história é uma ciência que busca explicar e responder às dúvidas do nosso presente, com base no estudo do passado. E também ela busca compreender as mudanças sofridas pelos nossos ancestrais através do tempo. A pessoa que estuda história é chamada de historiador. Essa pessoa busca solucionar e responder essas dúvidas do presente, ao entender um pouquinho mais do nosso passado. Um detalhe, para ser um historiador, a gente não precisa de um diploma ou estudar algum curso específico. Todo mundo mesmo, tá? De alguma forma, busca entender o presente através do estudo do passado. Ou mesmo é curioso, lê um livro, assiste um filme, um documentário, também são considerados historiadores, de uma forma ou então de outra. Estudar o passado nem sempre é fácil. Mas para ajudar o nosso estudo, o pesquisador ele vai ter uma grande série ali de aliadas, as chamadas fontes históricas. Então, sobre as fontes históricas, vamos entender melhor um pouquinho do que são elas? As fontes históricas são ferramentas que o historiador usa para compreender o passado ou então o presente. E temos dois tipos de fontes históricas básicas, tá bom? As materiais e as imateriais. Em seguida, vamos dar uma olhadinha de como é cada uma delas. Primeiro, fontes históricas materiais. É só prestar bem atenção no nome, materiais. São as fontes mais comuns, são materiais e podemos realmente pegá-las nas mãos. Na sequência, eu coloquei aqui nos slides alguns exemplos de fontes históricas materiais. Temos ali os documentos, pode ter uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma escritura, uma certidão de óbito, até mesmo aquelas lembrancinhas que a gente recebe às vezes em primeira comunhão, crisma. Tudo ali é um documento que registra algum acontecimento do nosso passado. Cartas. Cartas sempre são fontes históricas, as mais simples que existem, porque elas sempre contam alguma coisa para outro. Por um exemplo, alguém manda uma carta para um parente, um amigo, que mora muito longe, contando de como está o dia, como que foi o feriado, como é que foi ali a lavoura. Hoje em dia as cartas estão um pouco em desuso, mas a ideia de transmitir alguma ideia, alguma história de uma forma escrita ainda está presente no nosso dia a dia. Os livros são muito utilizados, principalmente em escolas. A gente tem os livros de crônicas, contos, que são mais puxando ali para a ideia de um conhecimento mais lúdico, mas os livros didáticos são um ótimo exemplo de fontes históricas. Os jornais contam todo o nosso cotidiano, extremamente simples e comum. Fotografias registram um acontecimento, a gente pode pegá-las. Pinturas, antes de ter fotografias, a gente tinha pinturas, que também tentam retratar alguém ou algum acontecimento. E por último, mas não menos importantes, os
Monumentos. Coloquei aqui no slide um monumento muito especial. É um monumento ali que a gente tem na nossa cidade, que é o marco dos 130 anos da nossa cidade. E daí, aliado às fontes materiais, a gente tem as fontes imateriais. É só prestar atenção no nome também, imateriais. São fontes que, como o nome diz, não são físicas, mas mesmo assim elas são extremamente importantes para a historiografia, estudo de história. Então, vamos ver alguns exemplos. Músicas e folclore. Basicamente, uma música muitas vezes conta uma história. Às vezes, uma música ela mostra o costume de um povo, então, de alguma região. O folclore da mesma maneira. Aquelas histórias do Saci, da Caipora, tudo, tem um fundamento histórico e é uma fonte histórica. As memórias, as nossas lembranças, né? As crenças e os costumes. Basicamente, as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente sempre vai fazendo. E as tradições também. Costumes que a gente pega dos nossos antepassados também são tradições, são fontes históricas. Um último exemplo de fonte histórica imaterial é a chamada oralidade, ou seja, a verbalização da memória. Porém, devemos ter muito cuidado ao utilizá-la. Basicamente, a oralidade é você contar para alguém um acontecimento, transformar a sua memória em fala. E a gente tem que tomar cuidado. Mas veremos um pouco mais sobre a oralidade na nossa próxima aula. Muito obrigado. Parabéns por concluir a nossa aula. Agora, vamos realizar uma atividade, tá bom? Fiquem bem e até a nossa próxima aula.